Quando minha cunhada me disse: "O que você está fazendo aqui? Veio pegar formulário também?" Eu ainda estava processando o choque de tê-la encontrado ali, no cartório, no meio de uma terça-feira de manhã. Ela estava sentada numa daquelas cadeiras de plástico desconfortáveis da sala de espera, com uma pasta verde nas mãos e aquela maquiagem perfeita que ela sempre fazia questão de usar, mesmo que fosse só para ir ao supermercado. Mas tinha algo diferente nos olhos dela, algo cansado, quase desesperado, que ela tentava esconder atrás daquele sorriso de sempre. Eu respondi sem pensar muito, ainda confusa com a situação toda. Vim buscar a escritura da casa nova, e foi aí que aconteceu. Ela soltou aquela risada. Sabe aquela risada alta demais, forçada demais, que ecoa pela sala inteira e faz todo mundo virar para olhar? Aquela risada que não tem nada de alegria, só veneno puro. Então seu marido finalmente te deixou e te deu uma casa de consolo? Que generoso da parte dele. As palavras saíram da boca dela como se fossem a coisa mais natural do mundo, como se ela tivesse esperado por esse momento a vida inteira, como se ela tivesse certeza absoluta de que meu casamento estava acabado. E o pior, por um segundo, só um segundo, eu vi nos olhos dela algo que me gelou por dentro. Não era só maldade, era esperança. Ela estava esperando que eu confirmasse. Ela queria que eu dissesse que sim, que meu marido tinha me deixado, que meu casamento tinha ido pro buraco, que eu estava ali assinando o divórcio igual ela claramente estava. Mas não era isso que estava acontecendo, nem de perto. Eu respirei fundo, senti o cheiro daquele ar-condicionado velho do cartório misturado com o perfume caro dela, aquele mesmo perfume que ela usava quando aparecia na minha casa sem avisar, e respondi com a voz mais calma que consegui. Na verdade, viemos juntos. Ele está lá dentro terminando de assinar os documentos. Estamos comprando nossa segunda propriedade. Investimento para o futuro dos nossos filhos. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu conseguia ouvir o barulho da caneta da recepcionista riscando no papel do outro lado da sala. Vi a cor sumir do rosto dela, aquele bronzeado artificial ficando meio acinzentado, e foi nesse momento que eu entendi tudo. Tudo mesmo. Minha cunhada não estava ali por acaso. E eu também não tinha encontrado ela por acidente. O universo tinha um senso de humor muito peculiar, porque 10 minutos depois de ela me humilhar publicamente no meio daquele cartório, foi ela quem foi chamada para assinar os papéis do próprio divórcio. 10 minutos. Foi só o tempo que o universo precisou para virar aquela mesa completamente. Quando a recepcionista chamou o nome dela e do marido, e só ela se levantou, com aquela pasta verde tremendo nas mãos, eu finalmente entendi o tamanho da ironia toda. Ela estava se divorciando, sozinha. Enquanto eu estava ali, no mesmo lugar, no mesmo dia, comprando uma casa nova com meu marido. O mesmo marido que ela passou os últimos 2 anos tentando convencer que eu não era boa o suficiente para ele. Mas para você entender direitinho como chegamos até aqui, nesse momento quase cômico se não fosse tão trágico, eu preciso voltar um pouco no tempo. Preciso te contar como tudo começou, porque nada disso foi do dia para a noite. Não, foi um veneno gotejando devagar, dia após dia, comentário após comentário, até quase me enlouquecer. Conheci meu marido há 7 anos. Ele era tudo que eu sempre quis, gentil, trabalhador, carinhoso, aquele tipo de homem que te olha de um jeito que você se sente a mulher mais importante do mundo. Nos primeiros meses, foi perfeito. Ele me apresentou para a família dele aos poucos, com cuidado, porque dizia que eles eram intensos. Eu achei fofo na época. Pensei que intenso significava carinhoso, presente, família unida. E em parte era, mas havia um detalhe que ele não tinha me contado direito, ou talvez ele nem percebesse. A irmã dele, a Larissa, tinha um tipo muito específico de intensidade quando o assunto era ele. A primeira vez que a conheci foi num almoço de domingo na casa da sogra. Ela chegou atrasada, como sempre fazia questão de fazer, para ter aquela entrada triunfal que garantia que todos parassem de comer e olhassem para ela. Vestido vermelho, salto alto, cabelo escovado, maquiagem impecável, para um almoço de família. E a primeira coisa que ela fez, depois de beijar todo mundo, foi sentar do lado do meu namorado e começar a contar uma história de infância deles, rindo alto, tocando no braço dele, fazendo questão de criar aquela bolha de intimidade que excluía todo mundo, especialmente eu. Eu tentei entrar na conversa algumas vezes. Ela me ignorou com uma educação tão bem treinada que quase parecia que eu é que estava sendo inconveniente. Você não entenderia, cunhada. Ela disse quando tentei fazer um comentário sobre a história. É coisa de irmão, sabe? Essas memórias que só a gente tem.
e sorriu. Aquele sorriso. Naquela época, eu ainda achava que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo sensível demais, ciumenta demais, insegura demais. Meu namorado não ajudava muito porque ele simplesmente não via problema nenhum. Ela é minha irmã, amor. É assim que ela é desde pequena, carinhosa, próxima. Nossa família sempre foi muito unida, e eu acreditei. Porque eu queria acreditar, porque eu amava aquele homem e queria que desse certo. Mas as coisas foram mudando aos poucos. Ou melhor, foram ficando mais claras. Cada vez que a gente marcava um programa só nós dois, ela ligava. Sempre tinha uma emergência, sempre precisava do irmão para alguma coisa urgente que nunca era tão urgente assim. Cada vez que a gente anunciava uma conquista, ela tinha uma conquista maior. Quando noivamos, ela anunciou que estava grávida. Quando marcamos o casamento, ela marcou o batizado do filho dela para o mesmo mês e ficou ofendida quando a gente não mudou a data. Quando compramos nosso primeiro apartamento, ela comprou uma casa e fez questão de convidar a família inteira para conhecer antes de conhecer a nossa. E os comentários? Meu Deus, os comentários. Sempre disfarçados de preocupação, sempre com aquele tom de quem está tentando ajudar, sempre na frente de outras pessoas para causar o máximo de constrangimento possível. Nossa, cunhada, você ganhou uns quilinhos, né? Meu irmão sempre gostou de mulher mais magra, fica de olho nisso. Ou então, que pena que você não sabe cozinhar aquele prato que ele adora. A ex dele fazia tão bem. Ou a pior de todas, ele parece meio cansado ultimamente. Casamento está pesando? Espero que você esteja cuidando bem dele. Eu tentava responder, tentava me defender, mas ela sempre dava um jeito de me fazer parecer a sensível, a dramática, a que estava exagerando. E meu marido? Ele defendia ela, sempre. Ela não quis dizer isso desse jeito, amor. Você está interpretando mal. Ela te ama. Ela só se preocupa. E eu ficava ali, me sentindo louca, me perguntando se realmente estava pirando, se realmente estava vendo maldade onde não tinha. Até que um dia, cerca de 6 meses atrás, algo mudou dentro de mim. Foi num jantar de família, aniversário do meu sogro. Eu tinha passado o dia inteiro cozinhando, preparando aquela mesa linda, porque eu queria provar que sim, eu sabia cuidar daquele homem. Eu era boa o suficiente para ele. E no meio do jantar, enquanto todo mundo elogiava a comida, ela soltou. Está gostoso mesmo. Claro que não chega aos pés da comida da vovó, mas para uma primeira tentativa está ótimo. E piscou para mim, como se fosse um elogio, como se eu devesse agradecer. Mas não foi nem isso que me acordou, foi o que veio depois. Ela se virou para o meu marido e disse, baixinho, mas não tão baixinho assim. Você tem certeza que fez a escolha certa? Ainda dá tempo de repensar, mano. Você merece tanto. E ele riu. Riu como se fosse brincadeira. Mas eu vi o jeito que ela olhou para mim quando disse aquilo. E não tinha nada de brincadeira naquele olhar. Naquela noite, deitada na cama enquanto meu marido dormia, eu tomei uma decisão. Eu não ia mais tentar me explicar. Não ia mais tentar provar nada. Eu ia observar. Ia investigar. Ia entender exatamente o que aquela mulher estava fazendo e por quê. Porque alguma coisa ali não estava certa. E eu precisava descobrir o quê. Mas antes de continuar essa história e te contar como descobri a verdade sobre ela, eu preciso fazer um pedido. Se você está se identificando com isso, se você também tem uma cunhada, uma sogra, alguém na família do seu parceiro que parece estar tentando destruir o que vocês têm, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Preciso saber que não estou sozinha nisso, que outras mulheres também já passaram por isso e entenderam que não, a gente não está louca. E me conta nos comentários, de que cidade você está me assistindo? Agora vamos continuar, porque o que eu descobri sobre ela foi muito pior do que eu imaginava. Os 2 meses seguintes foram de observação silenciosa. Eu comecei a prestar atenção em coisas que antes eu deixava passar. Anotava mentalmente cada comentário, cada ligação fora de hora, cada vez que ela arrumava um jeito de criar problema entre mim e meu marido. E quanto mais eu observava, mais eu via o padrão. Tinha uma estratégia ali. Uma estratégia muito bem calculada. Ela sempre ligava nos momentos que sabia que a gente estava junto. Final de semana, de noite, quando sabia que estávamos assistindo um filme ou jantando. E sempre era urgente. Preciso falar com você, maninho. É importante. E quando ele atendia, ela derramava algum problema que precisava ser resolvido naquela hora. O filho estava com febre e o marido não estava ajudando. O carro dela tinha quebrado e ela estava sozinha. Tinha brigado com o marido e precisava desabafar. Sempre alguma coisa que fazia meu marido largar tudo e focar nela. E eu comecei a notar que o marido dela nunca estava disponível.
nunca ajudava, nunca estava lá. E nas raras vezes que eu via os dois juntos, em festas de família, era visível a distância entre eles. Ele mal olhava para ela mal falava com ele. E quando falava, era sempre com aquele tom de cobrança, de insatisfação, de "você nunca faz nada certo". Mas aí ela via o meu marido e a voz mudava completamente. Ficava doce, ficava suave, ficava carente de um jeito que me dava um nó no estômago. Um dia, umas 3 semanas depois daquele jantar, ela apareceu na nossa casa, sem avisar, como sempre fazia. Tocou a campainha às 9 da noite numa quarta-feira, e quando abri a porta, ela tinha os olhos vermelhos, a maquiagem borrada e o discurso pronto. Brigamos de novo, não aguento mais. Posso dormir aqui hoje? Preciso do meu irmão. Meu marido, claro, disse que sim antes mesmo de eu abrir a boca. E ela entrou, se jogou no sofá da nossa sala e começou a chorar enquanto contava os horrores do casamento dela. Como o marido era frio, distante, não a valorizava, só pensava em trabalho, nunca tinha tempo para ela, nunca lhe dava atenção. E sabe o que eu percebi? Ela não estava contando aquilo para nós, ela estava contando aquilo para ele. Cada palavra era escolhida a dedo para fazer meu marido sentir pena dela, para fazer ele olhar para ela e pensar: minha irmã merece mais, minha irmã sofre tanto. E ao mesmo tempo estava plantando uma semente na cabeça dele. Estava mostrando o exemplo de um casamento ruim, estava normalizando a insatisfação, a reclamação constante. Estava, de forma muito sutil, sugerindo que talvez casamento não fosse isso tudo mesmo, que talvez fosse normal ser infeliz, que talvez ele também pudesse questionar se estava feliz de verdade. Ela dormiu no quarto de hóspedes aquela noite, e na manhã seguinte, quando acordei, ela estava na cozinha fazendo café, na minha cozinha, usando meu avental. E quando meu marido desceu, ela serviu ele com aquele sorrisinho de: olha como eu cuido bem de você, como eu sei o que você gosta, coisa que sua esposa não faz. E eu vi ele sorrir de volta, vi ele agradecer, vi ele não perceber absolutamente nada de errado naquela cena. Mas eu percebi. E naquela manhã, enquanto ela ficou mais 3 horas na minha casa, esperando se acalmar para voltar, eu comecei a investigar de verdade. Entrei nas redes sociais dela, olhei as fotos antigas e encontrei algo interessante. 2 anos atrás, quando meu marido ainda namorava a ex antes de mim, ela tinha postado várias fotos com a tal ex. Almoços, cafés, passeios no shopping. Legenda sempre dizendo como amava a cunhada, como a cunhada era perfeita para o irmão dela, como eles eram o casal ideal. Curioso, né? Ela amava a ex, mas comigo nunca postou nada, nunca me marcou em nada, nunca fez questão de me incluir em nada. Fui mais fundo, procurei a ex nas redes sociais. E elas não eram mais amigas, não se seguiam mais, não tinham mais contato nenhum. E quando olhei a data do rompimento, foi exatamente quando meu marido e a ex terminaram. Ela tinha parado de seguir a menina no mesmo mês. E aí caiu a ficha de algo que me fez o sangue gelar. Ela não gostava da ex. Ela nunca gostou. Ela só usou a ex. Usou aquela amizade falsa para estar perto do irmão, para controlar o relacionamento, para ser a intermediária entre o casal. E quando eles terminaram, ela descartou a menina como se nunca tivesse significado nada. Porque para ela, aquelas mulheres nunca significavam nada. Elas eram só obstáculos temporários entre ela e o irmão. Comecei a pesquisar mais. Entrei em contato com a ex. Mandei mensagem dizendo que era a esposa atual e que queria entender algumas coisas da dinâmica familiar. Ela demorou uns dias para responder, mas quando respondeu, foi como se tivesse aberto uma comporta. Ela me ligou. E conversamos por mais de 2 horas. E sabe o que ela me contou? Que a Larissa tinha feito exatamente a mesma coisa com ela. Os mesmos comentários, as mesmas insinuações, as mesmas tentativas de fazer meu marido questionar o relacionamento. Ela quer ele só para ela, a ex me disse. Ela tem um ciúme doentio. Não suporta ver ele feliz com outra pessoa que não seja ela. E ela sabe exatamente como manipular ele, porque conhece ele a vida inteira. A ex me contou que eles tinham terminado por causa disso. Não diretamente, mas aos poucos a Larissa foi criando tanto problema, tanta tensão, tanto conflito, que ficou insustentável. Cada encontro de família era um campo minado. Cada decisão que tomavam como casal virava motivo de intriga. E meu marido, sempre defendendo a irmã, sempre dizendo que ela só se preocupava, sempre colocando ela no meio de tudo. Até que um dia a ex cansou
e foi embora. E sabe qual foi a reação da Larissa? Ela comemorou. Fez uma festa na casa dela e convidou a família toda para dar apoio para o irmão que estava sofrendo. Mas a ex me contou que não parecia que ela estava apoiando. Parecia que ela estava comemorando. Desliguei aquele telefone com o coração apertado e a mente funcionando a 1000 por hora. Eu não ia deixar ela fazer o mesmo comigo. Não ia deixar ela destruir o que a gente tinha construído. Mas eu também não podia simplesmente contar isso tudo para o meu marido. Ele nunca ia acreditar. Ia achar que eu estava com ciúmes da irmã dele, que eu estava criando caso, que eu era problemática igual a ex tinha sido. Eu precisava de provas, precisava fazer ele ver com os próprios olhos. E foi aí que tive uma ideia. Uma ideia que na época me pareceu arriscada, mas necessária. Eu ia dar corda. Ia deixar ela achar que estava ganhando. Ia fingir que estava me afastando do meu marido, que nosso casamento estava rachando. E ia observar o que ela faria. Porque eu tinha certeza de que ela não ia conseguir resistir. Ela ia se expor, ia mostrar as garras. E quando isso acontecesse, ele ia ver. Finalmente ia ver. Comecei devagar. Parei de ser tão presente. Parei de correr atrás. Quando ela ligava e ele ia atender, eu não reclamava mais. Só suspirava e saía do quarto. Fazia questão de que ele visse que eu estava cansada, triste, distante. E claro, ele notou. "Está tudo bem com você?" Ele perguntava. "Você está estranha." E eu respondia que estava só cansada. Muito trabalho, muito estresse, nada demais. Mas nunca elaborava. Deixava ele com aquela pulga atrás da orelha. E a Larissa, ela percebeu também. E em vez de ficar preocupada, ela ficou animada. As ligações aumentaram. Os convites para ele ir na casa dela aumentaram. Os comentários venenosos sobre mim aumentaram. "Você parece cansado, maninho. Casamento está pesando? Ela anda muito distante, né? Você merece alguém que te dê mais atenção. Não quero me meter, mas se você precisar conversar, estou aqui, sempre." E o pior, ela começou a sugerir divórcio. Não diretamente, nunca era diretamente, mas sempre com aquelas frases de duplo sentido. "Você sabe que se algum dia as coisas não estiverem boas, você sempre vai ter sua família, né? Ninguém é obrigado a ficar infeliz, mano. A vida é curta. Eu sei como é estar preso num casamento que não te faz bem. Não desejo isso para você." Ela estava projetando o casamento dela que estava ruindo, e ela estava tentando plantar a ideia de que o dele também estava. E mais que isso, ela estava se colocando como a salvação, como o porto seguro, como a pessoa que realmente se importava com ele e que estaria lá quando tudo desmoronasse. Mas o que ela não sabia é que eu estava gravando, não fisicamente, mas mentalmente. Cada conversa que ela tinha com ele quando achava que eu não estava ouvindo. Cada mensagem que ela mandava no celular dele que ele deixava aberto sem perceber. Cada comentário em encontro de família. Eu estava montando o quebra-cabeça. E a imagem que estava se formando era muito mais feia do que eu imaginava. O momento decisivo veio num sábado. Ela ligou de manhã cedo dizendo que precisava conversar com ele urgentemente, que tinha tomado uma decisão importante e precisava da opinião do irmão. Ele foi. Claro que foi. E me disse que voltaria em 1 hora. Voltou 4 horas depois. E quando chegou, estava sério, pensativo. Eu perguntei o que tinha acontecido. Ele demorou para responder. E quando respondeu, disse: "Minha irmã vai se separar. O casamento dela acabou. E ela está devastada." E eu vi nos olhos dele. Não era só preocupação com a irmã. Era medo. Medo de que casamento realmente não funcionasse. Medo de que talvez o dele também não fosse funcionar. Ela tinha plantado a semente. E agora estava germinando. Eu deixei ele me contar tudo. Sentei ao lado dele no sofá da nossa sala e segurei na mão dele enquanto ele desabafava sobre como a irmã estava sofrendo, como o casamento dela tinha sido um erro desde o início, como o marido dela nunca a valorizou. E eu fiz todas as perguntas certas. Como assim nunca valorizou? O que aconteceu? Ele a traiu? E meu marido ficou meio sem graça. Não foi isso. É que ele era muito distante, trabalhava muito, não dava atenção para ela. Ela se sentia sozinha. Eu respirei fundo. E quando foi que ela decidiu isso? Que ia se separar? Ele pensou um pouco. Acho que já faz uns meses que ela vem pensando. Mas hoje ela foi no advogado e começou os trâmites. Uns meses. Exatamente o tempo que ela tinha intensificado as investidas em cima de mim. As tentativas de colocar ele contra mim. Os comentários sobre como o casamento era difícil. E ela está bem? Eu perguntei, fingindo preocupação. Como ela está lidando com isso? Ele suspirou. Ela está forte. Disse que percebeu que não pode ficar num relacionamento onde não é feliz. Que a vida é curta demais para isso. Que... Ele parou, meio constrangido. Que o quê?
Eu insisti. Ele olhou para mim com aqueles olhos que eu amava tanto e soltou. Que ela espera que eu nunca tenha que passar por isso. Que ela torce para que a gente seja diferente. Ali estava a plantação, a sugestão, o veneno embrulhado em papel de presente. Que a gente seja diferente. Como se ela não tivesse certeza. Como se ela duvidasse. Como se ela tivesse deixado no ar a possibilidade de que a gente também poderia não ser diferente. Eu olhei para meu marido e pela primeira vez pensei seriamente que talvez ele já estivesse comprometido demais. Que talvez ela já tivesse conseguido entrar na cabeça dele de um jeito que eu não conseguiria consertar. Mas aí eu lembrei da ex-namorada. Ela tinha desistido, tinha ido embora. E a Larissa tinha ganhado. Eu não ia deixar isso acontecer de novo. Não sem lutar. Amor, eu disse, segurando o rosto dele com as duas mãos. Eu sei que você ama sua irmã. Eu sei que ela está passando por um momento difícil. Mas eu preciso te perguntar uma coisa. E preciso que você seja honesto comigo. Ele assentiu. Você está feliz comigo? No nosso casamento? Ele piscou surpreso. Claro que estou. Por que você está perguntando isso? Eu respirei fundo. Porque nas últimas semanas eu tenho sentido que você está distante. E eu tenho medo que sua irmã esteja projetando os problemas dela no nosso relacionamento. Você percebe isso? Ele ficou quieto, muito quieto. E eu vi. Vi o momento em que ele começou a processar. Começou a conectar os pontos. Mas antes que ele pudesse responder, o celular dele tocou. Era ela. De novo, ele olhou para o celular, depois para mim. Deixa tocar, eu disse. Pelo menos agora. Termina essa conversa comigo. Ele hesitou, mas deixou tocar. E pela primeira vez em meses, ele escolheu ficar comigo em vez de atender ela. A gente conversou por horas naquela noite. E eu fui muito cuidadosa. Não acusei, não ataquei. Só coloquei perguntas. Fiz ele pensar. Fiz ele se lembrar de situações onde ela tinha interferido de formas que não eram normais. Fiz ele perceber que talvez, só talvez, a irmã dele tivesse um problema em aceitar que ele tinha uma vida própria. E aos poucos, muito devagar, eu vi as engrenagens girando na cabeça dele. Mas eu sabia que não era suficiente. Eu sabia que uma conversa não ia mudar anos de condicionamento. Ela tinha sido a pessoa mais importante da vida dele por muito tempo. Ela sabia exatamente como manipular os sentimentos dele. Eu precisava de algo concreto, algo que ele não pudesse negar ou justificar. Nos dias seguintes, a Larissa ficou estranhamente quieta. Não ligou tanto, não apareceu sem avisar. E eu desconfiei imediatamente. Mulher manipuladora quando fica quieta é porque está planejando algo. E eu estava certa. Uma semana depois, ela mandou mensagem para o meu marido dizendo que queria conversar comigo. Só nós duas, mulher para mulher. Ela disse que achava importante a gente ter uma relação melhor, já que ela estava passando por esse momento difícil e precisava de apoio feminino. Meu marido achou ótimo. Viu? Ela quer se aproximar de você. Sempre soube que vocês poderiam ser amigas. Eu sorri e concordei. Mas por dentro, eu estava em alerta máximo. Ela não queria ser minha amiga. Ela queria alguma coisa. E eu ia descobrir o quê. Marcamos num café perto da casa dela, meio da tarde de uma quinta-feira. Cheguei 10 minutos adiantada e a vi chegar 5 minutos depois. Ela estava diferente, sem a maquiagem perfeita de sempre. Roupas mais simples, cabelo preso. Parecia cansada de verdade. Será que ela estava realmente sofrendo? Por um segundo, só um segundo, senti pena dela. Mas aí, ela abriu a boca. Obrigada por vir, ela disse, pegando na minha mão por cima da mesa. Eu sei que a gente nunca foi muito próxima, e eu aceito minha parte de culpa nisso. Às vezes sou protetora demais com meu irmão. Mas é que... Ela fez uma pausa dramática, olhos brilhando. Eu sempre tive medo que alguém o machucasse, como eu estou sendo machucada agora. Eu deixei ela falar. Deixei ela despejar toda aquela história de como o marido dela era horrível, de como ela se sentia sozinha, de como percebia agora que tinha desperdiçado tantos anos com a pessoa errada. E então ela chegou no ponto. Por isso eu olho para você e para meu irmão e fico me perguntando: vocês são realmente felizes? Ou vocês também estão só, seguindo o roteiro? Roteiro? Eu perguntei, fingindo confusão. Que roteiro? Ela se inclinou para a frente. Sabe, aquele roteiro que a sociedade impõe. Casa, filhos, estabilidade. Mas por dentro tudo está vazio. Eu olho para vocês e às vezes vejo o mesmo que eu via no meu casamento. Aquela distância, aquele cansaço. E eu não quero isso para o meu irmão. Ele merece ser feliz de verdade. E ali estava, a máscara caindo. Ela não estava preocupada com a felicidade dele. Ela estava tentando convencer a mim
de que ele não era feliz. Estava tentando plantar a dúvida em mim, fazendo eu questionar meu próprio casamento. Se eu entrasse em crise, se eu mesma começasse a duvidar, o trabalho dela ficaria muito mais fácil. Larissa, eu disse com a voz bem calma, meu casamento está bem, muito bem, e eu amo seu irmão. E ele me ama. E se você está projetando seus problemas em nós, preciso te pedir que pare. Porque não é justo. Ela arregalou os olhos. Não esperava essa resposta. Esperava que eu entrasse no joguinho, que eu começasse a desabafar, a reclamar, a abrir brechas. Eu não estou projetando nada, ela disse, mas a voz saiu mais alta que o necessário. Estou tentando te ajudar, porque eu já passei por isso e sei como é. Você não está tentando me ajudar, eu disse, e dessa vez deixei a frieza aparecer na voz. Você está tentando me convencer que meu casamento está ruim, assim como tentou fazer com a ex do seu irmão. E eu sei que foi por isso que eles terminaram. Ela me contou tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu vi a cor mudar no rosto dela, vi o choque, vi a raiva, e pela primeira vez desde que a conheci, vi o medo. Você falou com ela? A voz dela saiu quase num sussurro. Por quê? Eu me inclinei para a frente, espelhando a postura dela de minutos atrás, porque eu queria entender por que você faz isso, por que você não consegue aceitar que seu irmão seja feliz com outra pessoa, por que você precisa destruir todos os relacionamentos dele para se sentir importante. Ela levantou da cadeira tão rápido que derrubou a xícara de café. O líquido marrom se espalhou pela toalha branca da mesa. Você não sabe do que está falando. Você não conhece a história toda. Você não sabe o que eu já fiz por ele. Eu continuei sentada, calma. Então me conta. Me explica por que meu casamento te incomoda tanto. E foi aí que ela explodiu. Ali, no meio daquele café cheio de gente, ela simplesmente explodiu. Porque ele é meu irmão. Meu. Eu estava aqui antes de você. Eu vou estar aqui depois de você. Eu conheço ele melhor que ninguém. E eu não vou ficar parada vendo ele cometer o mesmo erro que eu cometi, casando com a pessoa errada, desperdiçando a vida com alguém que não é bom o suficiente. As pessoas ao redor começaram a olhar. Ela percebeu e saiu correndo. Eu fiquei ali sentada, olhando para a porta por onde ela tinha saído e respirei fundo. Ela tinha se exposto, tinha dito tudo, mas não tinha ninguém para testemunhar. Era minha palavra contra a dela. E eu sabia que se contasse isso para meu marido, ela negaria. Diria que eu estava distorcendo. Diria que eu a provoquei. Eu precisava de algo mais. Algo que ele não pudesse negar. E 3 dias depois, esse algo caiu no meu colo. Era segunda-feira de manhã, quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você é a esposa do irmão da Larissa. Fiquei com o dedo suspenso sobre o celular, sem saber se respondia ou não. Mas a curiosidade foi mais forte. Sim, quem é? A resposta veio imediata. Sou o marido dela, ou melhor, quase ex-marido. Preciso falar com você. É sobre o que ela está fazendo. Meu coração disparou. O marido dela. O homem que ela passava os últimos meses pintando como o vilão da história. O monstro frio e distante que tinha destruído o casamento perfeito dela. Eu marquei de encontrar ele no mesmo dia, num lugar público, uma praça perto do meu trabalho. Quando ele chegou, não era nada do que eu esperava. Era um homem normal. Cansado, com olheiras profundas, mas gentil nos gestos, educado, triste. Obrigado por vir, ele disse, sentando no banco ao meu lado. Eu sei que isso deve ser muito estranho, mas eu precisava conversar com alguém e você é a única pessoa que talvez entenda. Eu deixei ele falar, e o que ele me contou nas próximas 2 horas mudou completamente tudo o que eu achava que sabia. O casamento deles não tinha acabado porque ele era distante ou frio. Tinha acabado porque ela nunca esteve realmente presente naquele casamento. Desde o dia que casaram, há 5 anos, ela sempre teve um pé fora, sempre comparando ele com o irmão, sempre deixando claro que ninguém era tão bom quanto o irmão. Ninguém entendia ela como o irmão, ninguém cuidava dela como o irmão. E nos últimos 2 anos, desde que meu marido e eu casamos, tinha piorado exponencialmente. Ela começou a inventar crises, ele me disse. Sempre que vocês marcavam algum programa de casal, ela criava uma emergência. E eu era sempre o vilão. Sempre eu que tinha feito alguma coisa errada, sempre eu que estava sendo insensível, sempre eu que não entendia ela. E ela ligava para seu marido chorando, pedindo para ele vir, pedindo para ele passar tempo com ela, porque só ele entendia. O marido dela pausou, os olhos marejados. E sabe o pior? Eu tentei. Tentei tanto ser o que ela queria, mas nunca foi suficiente porque ela não queria a mim. Ela queria uma versão de mim que fosse igual ao irmão dela. Ele me contou que tinha sugerido terapia de casal. Ela recusou. Disse que o problema era dele,
não dela. Ele sugeriu se mudarem para mais longe, criarem um espaço só deles, longe da família. Ela ficou furiosa. Acusou ele de querer isolá-la das pessoas que ela amava, e aos poucos, ele foi percebendo que ela não queria resolver. Ela queria ter razão. Queria poder dizer que o casamento tinha falhado e que ela tinha tentado tudo. E sabe quando ela decidiu se separar? Ele perguntou, me olhando nos olhos. Quando vocês anunciaram que iam comprar uma casa nova. Quando seu marido postou aquelas fotos do terreno nas redes sociais, falando sobre o futuro, sobre construir uma família. Foi naquele dia que ela chegou em casa e disse que queria o divórcio, que não podia mais viver assim, que merecia ser feliz. Ele soltou uma risada amarga. Ela não estava deixando eu. Ela estava se libertando para ir atrás dele, para criar o espaço que ela precisava, porque na cabeça distorcida dela, se ela ficasse solteira, se ela estivesse vulnerável e sozinha, ele iria cuidar dela. Ela voltaria a ser a prioridade. Eu fiquei sem palavras. Era pior do que eu imaginava. Muito pior. Ela não estava apenas tentando destruir meu casamento por ciúmes ou controle. Ela estava criando uma situação onde ela poderia ter meu marido só para ela. Onde ela seria a mulher que ele cuidava, consolava, protegia. E eu seria descartada, como a ex tinha sido, como todas as outras mulheres na vida dele tinham sido. Por que você está me contando isso? Eu perguntei. O que você quer? Ele suspirou fundo. Eu quero te dar as provas, as mensagens, as gravações, tudo. Porque eu sei que ela vai fazer com você o que ela tentou fazer com a ex. E eu não posso mais ficar calado sabendo que outra pessoa vai sofrer por causa dela. Ela precisa de ajuda, ajuda profissional. Mas antes disso, as pessoas que ela está machucando precisam saber a verdade. E foi assim que recebi um pendrive com mais de 100 conversas de WhatsApp entre ela e uma amiga. Conversas onde ela detalhava o plano, onde ela ria das minhas tentativas de ser uma boa esposa, onde ela dizia textualmente que eu não ia durar muito, que ela ia fazer meu marido perceber que tinha se casado com a pessoa errada, que ela ia estar lá para consolá-lo quando tudo acabasse, que ele sempre voltava para ela, sempre, porque ela era a única mulher que realmente conhecia ele. Tinha até mensagens dela reclamando que o irmão estava cego demais para ver o quanto eu era inadequada, que ela estava ficando impaciente com o tempo que estava demorando para ele perceber. E a mais perturbadora de todas, se eu precisar acelerar as coisas, vou acelerar. Ele é meu irmão. E ninguém vai ficar entre nós. Quando terminei de ler tudo, passei mal, literalmente. Tive que ir ao banheiro e vomitar. Não era só manipulação, era obsessão, era doentio. E meu marido não fazia ideia, absolutamente nenhuma ideia de que a irmã dele, a pessoa que ele mais confiava no mundo, estava ativamente tentando destruir o casamento dele porque ela mesma queria ele, só para ela, de uma forma que não era nem um pouco saudável ou normal. Voltei para casa naquele dia com o pendrive queimando no bolso da bolsa. Meu marido chegou à noite e estava feliz, animado até. Tenho uma notícia boa, ele disse, me abraçando. Minha irmã está melhor. Disse que a conversa de vocês duas a ajudou a refletir, que ela quer se desculpar com você, que ela percebeu que foi injusta. Eu forcei um sorriso. Que bom, amor. Mas por dentro eu estava gritando. Ela estava fazendo de novo, estava manipulando de novo. Agora se fazendo de vítima que teve um insight, quando na verdade eu tinha a prova de que ela era tudo menos isso. Tem mais, ele continuou. Ela quer a gente ir no cartório com ela semana que vem, dar apoio moral enquanto ela assina os papéis do divórcio. Ela disse que seria importante ter a família lá, que se sentiria mais forte. Eu assenti. E foi nesse momento que tive a ideia. Ela queria a gente no cartório? Então a gente ia, mas eu também ia ter uma surpresa para ela. Passei os dias seguintes preparando tudo. Conversei com meu marido sobre a casa nova. Acelerei os trâmites. Conseguimos marcar a assinatura da escritura para o mesmo dia que ela ia assinar o divórcio. No mesmo cartório. Por coincidência? Não. Eu liguei para o marido dela e pedi que ele marcasse exatamente naquele lugar. Ele concordou. Entendeu o que eu estava fazendo e concordou em ajudar. E foi assim que chegamos àquele momento, na sala de espera do cartório. Ela pensando que estava vindo me humilhar, que ia me ver fraca, assinando um divórcio, comprovando que ela tinha razão sobre meu casamento, quando na verdade eu estava ali feliz, comprando uma casa, construindo um futuro, com um homem que ela tanto queria para ela. Quando ela soltou aquela risada e disse: "Então seu marido finalmente te deixou e te deu uma casa de consolo?", eu não senti raiva, senti pena. Pena de uma mulher tão perdida nos próprios delírios que não conseguia enxergar a realidade na frente dela.
E quando respondi que estava ali com meu marido, comprando nossa segunda propriedade, vi tudo desmoronar no rosto dela. Vi o momento em que ela percebeu que tinha perdido. Mas o melhor ainda estava por vir. Porque 10 minutos depois, quando chamaram o nome dela e do marido para assinar o divórcio, foi meu marido quem finalmente acordou. Ele olhou para mim, depois para ela e sussurrou: "Você sabia que ela estava se divorciando?" Eu assenti. Sabia. E tem mais coisas que você precisa saber. Mas aqui não. Vamos assinar nossa escritura primeiro, comemorar nosso futuro, e depois a gente conversa em casa. Vi ela entrar naquela sala de cartório sozinha. Vi a porta se fechar. E 15 minutos depois, quando a gente foi chamado para assinar nossa escritura, a gente passou por ela que estava saindo. Ela estava chorando. Maquiagem borrada, mãos tremendo. E quando nossos olhos se encontraram, tive certeza de que ela finalmente entendeu. Ela tinha perdido, completamente, e não havia mais volta. Quando chegamos em casa naquela tarde, sentei com meu marido na varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa, e pela primeira vez em meses eu me sentia em paz. Não porque tinha vencido uma guerra, mas porque finalmente ia ser honesta, completamente honesta. E ia deixar ele decidir. "Preciso te mostrar uma coisa", eu disse, conectando o pendrive no notebook. Ele olhou para mim com aquela cara de quem não entende nada, mas esperou. E eu mostrei. Cada mensagem, cada conversa, cada plano, cada mentira, cada manipulação. E fiquei em silêncio, apenas observando as expressões passando pelo rosto dele. Confusão, descrença, raiva, tristeza e, finalmente, aquela compreensão dolorosa de que tudo que ele achava que sabia estava errado. Ele não disse nada por muito tempo, só ficou ali, olhando para a tela, relendo algumas mensagens como se não conseguisse acreditar. E quando finalmente falou, a voz saiu quebrada. "Ela realmente fez isso? Minha irmã? A pessoa que eu mais confiei na vida fez isso?" Eu peguei na mão dele. "Fez. E não foi só comigo. Foi com a ex. Provavelmente com outras antes. Ela tem um problema sério. E ela precisa de ajuda." "Por que você não me contou antes?" ele perguntou, e vi a mágoa nos olhos dele. "Por que você nunca ia acreditar?" Eu respondi honesta. "Você sempre a defendia, sempre justificava. E eu entendo. Ela é sua irmã. Vocês cresceram juntos. Ela sabe exatamente como te manipular, porque te conhece desde sempre. Mas eu precisava que você visse com seus próprios olhos. Precisava que fosse inegável." Ele chorou naquela noite. Chorou pela perda da ideia que tinha da irmã. Chorou por ter sido cego por tanto tempo. Chorou por quase ter perdido nosso casamento por causa de alguém que estava ativamente trabalhando para destruí-lo. E eu deixei. Deixei ele processar. Deixei ele sentir. Porque a dor era necessária. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era necessária. Nos dias seguintes, ele tentou conversar com ela, confrontá-la, dar a ela a chance de explicar, de se desculpar, de buscar ajuda. Mas ela negou tudo. Disse que as mensagens eram fora de contexto. Que o ex-marido tinha manipulado tudo. Que eu tinha montado isso para afastá-los. Ela usou cada tática de manipulação que tinha no arsenal. Chorou, gritou, se vitimizou, ameaçou. E quando nada disso funcionou, quando percebeu que ele realmente estava vendo através dela pela primeira vez, ela surtou. Apareceu na nossa casa no meio da noite, batendo na porta, gritando, dizendo que eu tinha destruído a família deles, que eu tinha lavado a cabeça do irmão dela, que ela ia provar que eu era a vilã. Os vizinhos chamaram a polícia. Foi constrangedor, foi horrível, mas também foi libertador, porque não tinha mais como negar, não tinha mais como fingir. Todo mundo viu, a família inteira viu. E finalmente, as pessoas começaram a fazer perguntas, a perceber padrões, a lembrar de outros momentos estranhos. A sogra, que sempre tinha sido neutra, me ligou chorando. Pediu desculpas por não ter visto antes. Disse que tinha sinais desde a infância da Larissa, mas que ela sempre achou que era só a irmã sendo protetora. Nunca imaginou que fosse obsessão. O sogro ficou do lado do filho. Disse que ia bancar terapia para a filha, mas que ela precisava reconhecer o problema primeiro. E a própria Larissa entrou em negação total, cortou contato com a família, bloqueou todo mundo, sumiu das redes sociais. Durante algumas semanas, ficou aquele clima pesado, aquele luto de uma relação que tinha morrido. Meu marido oscilava entre culpa e raiva. Culpa por não ter percebido, raiva por ter sido manipulado. E eu estava ali, do lado dele, lembrando que ele não tinha culpa, que manipulação é justamente isso, é fazer você
não ver. É usar seu amor e sua confiança contra você. E sabe o que foi a coisa mais surpreendente de todas? A ex-namorada dele entrou em contato. Mandou mensagem dizendo que tinha ouvido a história toda, que a amiga em comum tinha contado, e ela agradeceu. Disse que por anos se sentiu louca, que se perguntou se realmente tinha sido tão dramática quanto todos diziam, e que saber a verdade, mesmo anos depois, tinha sido uma libertação. Ela estava casada agora, feliz, com um homem cuja família a respeitava, e estava em paz. Hoje, 6 meses depois daquele dia no cartório, estou sentada aqui na varanda da nossa casa nova, a casa que ela tentou transformar em motivo de separação, mas que se tornou símbolo da nossa vitória. Não vitória sobre ela, vitória sobre a manipulação, sobre as mentiras, sobre aquela voz que ela tinha plantado na nossa cabeça de que a gente não era bom o suficiente um para o outro. Meu marido está lá dentro fazendo jantar. A gente tem uma rotina agora. Uma rotina que é só nós, sem interferências, sem ligações às 23 horas, sem emergências fabricadas. E é simples, é tranquilo, é exatamente o que um casamento deveria ser. A Larissa soube por terceiros que ela se mudou para outra cidade, que está fazendo terapia, finalmente, que está, aos poucos, tentando reconstruir a própria vida. E torço por ela, de verdade. Torço para que ela encontre paz, para que ela consiga curar esse buraco dentro dela que nenhum relacionamento, nem mesmo com o irmão, poderia preencher. Mas também estabelecemos limites, limites bem claros. Nada de contato até que ela assuma a responsabilidade pelo que fez. Nada de fingir que foi só um mal-entendido. Nada de reaproximação sem que ela esteja realmente trabalhando em si mesma. E meu marido, que era o maior defensor dela, hoje é o maior defensor desses limites, porque ele entendeu. Entendeu que amor não é aceitar tudo, que família não significa aceitar abuso, que proteger alguém às vezes é justamente dizer não. E eu aprendi que confiar no meu instinto não é ser louca. Aprendi que pedir para ser respeitada não é ser dramática. Aprendi que eu não preciso me fazer pequena para caber no espaço que outra pessoa acha que eu deveria ocupar. Eu sou boa o suficiente, sempre fui. E qualquer pessoa que me faça questionar isso não merece espaço na minha vida. Se você chegou até aqui, se você assistiu essa história toda, quero te dizer uma coisa. Se você está vivendo algo parecido, se você tem alguém na sua vida tentando te convencer que você não é boa o suficiente, que seu relacionamento não é sólido o suficiente, que você deveria questionar tudo o que você sabe que é verdade, escuta o que eu vou falar. Você não está louca, sua intuição não está errada, e você merece ser respeitada, não só pelo seu parceiro, mas pela família dele também. Você não precisa provar seu valor para ninguém. Você já é valiosa. E qualquer pessoa que não vê isso, o problema é dela, não seu. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você se identificou, se você também já passou ou está passando por algo parecido, eu te peço, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque quando a gente se une, quando a gente compartilha nossas histórias, a gente mostra para outras mulheres que elas não estão sozinhas, que isso acontece, que é real e que é possível sair do outro lado mais forte. Me conta nos comentários, o que você faria na minha situação? Como você lidaria com uma cunhada assim? Vamos criar essa comunidade de apoio. Vamos nos fortalecer juntas, porque a sua história também importa. A sua dor também é válida e você merece ser feliz. Nos vemos no próximo relato. E lembra, você é forte, você é capaz e você merece tudo de bom.